a função fiscalizadora do Legislativo, a fiscalização, foi a tônica das proposituras que a vereadora Rosiello apresentou na sessão de 9 de setembro de 2019. A gente vai conversar direto da sessão com a vereadora para entender um pouquinho melhor duas delas, né? Num dos requerimentos que a senhora apresentou hoje, a senhora está falando que pedindo informações ao Executivo a respeito de possíveis ou supostas irregularidades que aconteceram na licitação, no contrato e na execução de obras de revitalização lá da área da oficina ferroviária. O que exatamente a senhora ficou sabendo? Por que a senhora pediu isso? O que a senhora espera de resposta do Executivo? Sim, na verdade, são irregularidades já confirmadas e apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que na última segunda-feira encaminhou aqui para nós, vereadores, o relatório e a decisão do julgado de um contrato, a licitação e o termo aditivo e a execução do contrato da Prefeitura, que foi realizado no ano de 2016, no valor de R$1.035.000, para fazer a urbanização do parque ferroviário ali na estação ferroviária. Então, ali foi feita uma urbanização de colocação de pisos de bloquinhos intertravados, paisagismo, parquinhos, e esse valor custou R$1.035.000. Foi feito o contrato em agosto de 2016, e quando foi 4 meses depois, foi feito um aditivo, mudando praticamente mais da metade do projeto, 63% do projeto foi alterado. E aí também outras irregularidades, como não tem engenheiro com a ART do projeto básico, quem era o responsável. As irregularidades apontam também que não tinha acompanhamento da obra, a fiscalização da execução do trabalho, aponta também que o local ficou abandonado e até hoje não está em funcionamento. Eu estive lá hoje e verifiquei, ainda o projeto está inacabado, e, no entanto, está inacabado, e esse contrato foi julgado irregular, a licitação foi julgada irregular, o termo aditivo foi julgado irregular e a execução também foi irregular. O Tribunal de Contas já notificou o prefeito, Pardini, e ele tinha 60 dias para tomar medidas sobre essas irregularidades, inclusive apurar o responsável. Pelo Tribunal de Contas, no julgamento que ele colocou para nós, aqui nos documentos que encaminhou, o secretário da época que firmou o contrato foi o secretário de Obras, André Pérez, hoje é o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito. Então, nós, como vereadores, não podemos deixar passar uma notificação como essa do Tribunal de Contas e não buscar explicações. Foi isso que eu pedi para o prefeito. E quais foram as medidas, se ele abriu um processo administrativo, se ele apurou as irregularidades e se ele viu quem são os responsáveis e se ele encaminhou para o Tribunal de Contas e que ele nos informe nessa casa legislativa. Pelo nosso regimento, o Executivo tem 15 dias para responder esse requerimento? Sim, o Executivo tem 15 dias para responder. Conforme a resposta, eu vou analisar os próximos encaminhamentos. Outra demanda que a senhora apresentou nessa noite foi a solicitação de uma relação detalhada de todas as sentenças judiciais que foram classificadas como outros nas prestações de contas de 2018. O que exatamente que é isso, né? Outros, a senhora quer saber exatamente o que é para não ter essa generalização? As prestações de contas é uma obrigação do Poder Executivo aqui na Câmara Municipal, isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde é obrigatório fazer a prestação de contas. E, no ano de 2018, houve em torno de 12 milhões e meio, quase 13 milhões, de pagamentos de sentenças judiciais com recursos públicos, recursos dos impostos da população. E, ao o secretário informar que sentenças são essas, em torno de 11 milhões eram precatórios relacionados a direitos trabalhistas dos servidores. E 1,5 milhão nós não ficamos sabendo sobre o que eram essas sentenças. Simplesmente, na prestação de contas, ele elencou como outros. Eu já fiz esse requerimento, já fazem 4 meses atrás, e não tive resposta até agora. Então, eu estou reafirmando, solicitando novamente, perguntando do que se refere esse 1,5 milhão de sentenças judiciais que não foram discriminadas na prestação de contas referente ao exercício do ano de 2018.
E a senhora também esteve aí nos últimos dias envolvidas no estudo do projeto 6 de 2019, que é o projeto da LDO, orçamento de 2020. A senhora pediu vistas e pediu adiamento desse projeto. Hoje o projeto está pela 4ª vez na ordem do dia, mas talvez não seja votado, né? A gente até já sabe que tem uma audiência pública aí convocada. O que a senhora viu de avanços, né? Que novidades a senhora traz sobre o que a senhora estudou nesses últimos dias desse projeto? O projeto da LDO é um dos principais projetos da administração pública, da prefeitura. É um dos projetos que fazem parte do planejamento orçamentário. Então, se nós estamos projetando como se dará o orçamento para o ano que vem, do ano de 2020, é preciso ser estabelecido em lei. Então, por isso que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, aonde se elenca as metas e as prioridades do governo, do que será feito com o dinheiro público, com os impostos que serão pagos. O orçamento, apresentado aqui na Câmara em audiência pública pelo secretário de Governo, ele colocou que o orçamento será de 416.655.000. Porém, após a apresentação, aliás, no dia da apresentação, uma audiência pública aqui, eu já havia identificado que estava faltando alguns anexos, como fundos, recursos que vão em alguns fundos, Fundo Social de Solidariedade, fundos de pagamentos por serviços ambientais, que não constavam nos anexos. E aí, analisando essa documentação, verifiquei que os valores que estavam na lei, nos documentos, não batiam com valores que foram apresentados. Então, umas diferenças assim de 20 a 60 milhões de reais, que nós não sabíamos aonde estavam sendo alocados esse recurso, e ao eu precisar de tempo para poder analisar, porque é um projeto bastante complexo de finanças, eu pedi adiamento na primeira semana, pedi vistas na segunda semana. Fechei essa conta e verifiquei os erros, encaminhei para a Comissão de Finanças e para a Secretaria de Contabilidade. A partir daí, o outro vereador, presidente da Comissão de Finanças, prorrogou por mais uma semana e deu para que o secretário viesse, então, colocar os documentos que estavam faltando, corrigir esses números, esses valores de 20 a 60 milhões que foi identificado inicialmente. E agora, como ele protocolou todos os anexos que são obrigatórios pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi uma mudança bem na essência do projeto de lei, por orientação do nosso procurador jurídico, a necessidade de uma segunda audiência para apresentar esses anexos, essa alteração na LDO. Eu acredito que é a primeira vez que se faz uma segunda audiência pública de LDO nessa casa, e aí por conta desses erros que foram protocolados aqui na Câmara Municipal. E esse também é um dos papéis do vereador. Um grande papel, né? E essa foi, então, a vereadora Rosiello, direto da sessão de 9 de setembro, aqui da Câmara Municipal de Botucatu.